Filosofia significa amizade ou amor pela sabedoria. Os filósofos gregos não concordavam em ser chamados de sábios, por terem consciência do mundo que ignoravam. A preferência deles estava atrelada em ser conhecidos como amigos da sabedoria, ou seja, filósofos. Neste momento, poder-se-ia apresentar algumas definições sobre filosofia do direito, bastando lembrar as reflexões dos inesquecíveis filósofos como Sócrates, Platão, Aristóteles, Kant e muitos outros. Entretanto, devemos, isto sim, procurar atingir o conceito de filosofia através de progressivo exame das exigências que suscitaram os problemas através do tempo, reconhecidos pela ordem filosófica. Portanto, vamos ingressar em uma noção provisória ligada às próprias raízes etimológicas do tempo. Hoje, Direito e Justiça em Foco tem a grata satisfação, a grande alegria de receber em nossos estúdios o grande profissional do direito, Dr. Alisson Leandro Mascaro. É um dos grandes nomes da filosofia do direito no Brasil, formando e liderando a sua mais destacada escola de pensamento jurídico crítico, tendo desenvolvido sua carreira intelectual na tradicional Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, o Largo de São Francisco. Nela, vejam só, caros telespectadores, ingressou aos 17 anos para graduar-se em Direito. Ainda muito jovem, aos 26 anos, doutorou-se em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela USP e pela mesma instituição também é livre docente e professor regente da disciplina de Filosofia do Direito. Além de sua carreira docente na USP, é professor dos programas de mestrado e doutorado em Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em cuja faculdade de Direito começou a lecionar aos 22 anos de idade. Vejam, eu, na minha perspectiva, e no meu pensamento, na minha ótica, eu o tenho como o mais brilhante profissional do direito. Um professor da mais alta classe. E é por isso que eu o convidei e ele gentilmente aceitou. E pela segunda vez nós estamos aqui para conversar com você, telespectador. Como vai, Alisson? Você está bom? Desembargador Laércio Laurélio, uma grande alegria mais uma vez estar aqui, Exato. Revendo, encontrando todos os que acompanham também o programa Direito e Justiça em Foco. É uma grande satisfação voltar a vê-lo e conversarmos mais uma vez. Mas como disse nesta introdução, é verdade, eu tenho aprendido muito lendo seus livros. Você é um homem brilhante. Brilhante porque o aluno quer exatamente isso. Quer que o professor entre na sala de aula, como você faz, não é? E ensine o direito. Porque é difícil. Nós sabemos que é muito difícil. Mas você ensina o direito. Eu tenho conversado com alguns alunos seus e eles dizem exatamente aquilo que eu estou falando aqui ao vivo para os telespectadores. Por isso que eu faço questão, não é, de dizer, não é, ao povo de São Paulo, ao jurisdicionado, não é, aquilo que você é, aquilo que você representa. Não é. Eu o cumprimento por isso. Dê minha mão. Uma grande alegria, doutor Laércio. Saiba que é uma grande satisfação ver o seu trabalho, inclusive no programa Direito e Justiça em Foco, o quanto isso é importante para abrir para o povo de São Paulo e para o Brasil também, porque se acompanha este programa em muitos estados, o quanto é importante que nós venhamos a dar esse espaço que o senhor tem dado para as grandes reflexões sobre o direito à sociedade. Cada vez mais as questões do direito são importantíssimas para a vida da sociedade. E o senhor tem feito com esse espaço aqui a possibilidade de colocarmos na mão
toda a vida do direito, pensarmos o que queremos e construirmos um caminho melhor para a própria sociedade. Exatamente, porque o tema hoje é pensar, pensar no direito, pensar o pensamento jurídico atual. E eu quero, antes de mais nada, mostrar ao telespectador o seu livro que me encantou. É esse aqui, Utopia e Direito. O filósofo e jurista Alisson Leandro Mascaro expõe neste livro, que é publicado pela editora Quartier Latin, do Brasil, suas reflexões sobre a utopia e o direito. Eu já te faço uma pergunta. Eu quero que o telespectador conheça o que significa utopia e direito. Porque nós sabemos muito bem que este termo, utopia, ele é um projeto irrealizável, é uma quimera, não é? Então, por gentileza, diga ao telespectador. Doutor Laércio, é uma grande alegria, inclusive, começarmos essa nossa reflexão tratando de utopia e direito, que é justamente o tema deste meu livro. Em geral, as pessoas tomam o termo utopia como algo que nunca irá se concretizar, jamais. Então, as pessoas, inclusive no senso comum, dizem o seguinte: um mundo justo, um mundo no qual as pessoas sejam livres, sejam iguais, sejam fraternas, possam viver em plenitude e paz, isto é uma quimera, e aí as pessoas usam o termo utopia. Quase sempre na história do pensamento, usamos esta consideração sobre o futuro na base de uma esperança vã, aquela que não vai se realizar. No entanto, houve um tempo na história do pensamento e na história dos movimentos da própria sociedade em que alguns pensadores começaram a refletir a respeito da própria utopia. Um deles, um grande pensador do século XX, que eu destaco inclusive nesta obra, Ernst Bloch, diz o seguinte: é verdade, a palavra utopia, tomada no seu sentido vulgar, ela vem do grego, e topos no grego é local, utopos é um não local, ou seja, a utopia é algo que não existe, um local que nunca existirá. No entanto, Bloch e tantos outros pensadores a partir daí, eles começam a refletir de modo mais avançado, e eles dizem o seguinte: se nós imaginarmos que as coisas apenas pelo acaso, apenas pelos acontecimentos banais da vida, venham a se transformar em algo muito distinto, é verdade, é uma utopia no sentido do irrealizável. No entanto, Bloch e tantos outros pensadores chamam a atenção para um fato muito peculiar que diz respeito à utopia concreta. E aí começa a mudar o enfoque a respeito dessa própria concepção de mundo. A utopia concreta é aquela que vai investigar as próprias estruturas da nossa vida, da sociedade e do mundo. E quando nós investigamos essas estruturas, essas raízes da sociedade, nós começamos a identificar que muito daquilo que nós vivemos não é o acaso que fez. Somos nós, seres humanos, em interação, em vida social, no nosso modo de compreender o mundo, no nosso modo de agir no mundo, nós fizemos o mundo desse jeito. Isso quer dizer que se nós tivermos as condições, se soubermos fazer e se tivermos vontade para isto, se nós, portanto, concretizarmos tudo isto, é possível que nós venhamos a transformar a nossa própria realidade social. Então, esta é a utopia concreta. Eu chamo a atenção para este livro, para essas reflexões, porque muitas pessoas dizem o seguinte: as possibilidades de um mundo justo, elas são apenas as mais remotas possíveis. Então alguns dizem que a possibilidade da justiça é apenas formal, ou seja, poderá acontecer um dia em que a humanidade se mude por conta própria e nesse dia todos os homens, mulheres, todas as pessoas do mundo quererão ser justos. Mas isso é muito pouco. E existem algumas pessoas que colocam toda a ênfase da transformação, da utopia de um mundo justo, naquilo que o próprio Ernst Bloch, e eu desenvolvo também nesse livro, tratam como sendo a utopia tomada no seu sentido subjetivo. E o que seria subjetivo? A subjetividade das pessoas, a sua individualidade, a sua vontade, bastaria apenas isso para o mundo ser diferente. Então muitas pessoas dizem: se todas as pessoas tivessem vontade, o mundo seria justo, o mundo seria pleno, não haveria mais crimes, não haveria mais problemas, todas as pessoas dividiriam o que é seu e todos viveriam em paz. Mas isso diz respeito apenas à vontade das pessoas e não à concretude da vida social. Um outro extremo é aquilo que se pode chamar de utopia apenas objetiva. Porque muita gente diz o seguinte: não basta ter vontade. As pessoas acham, inclusive, que a vontade pouco importa. É preciso apenas esperar um acontecimento objetivo que aí as coisas mudam. Por exemplo, nós falamos muito, e estamos inclusive em debate nos dias de hoje, a respeito do meio ambiente e da ecologia.
Então muitas pessoas dizem o seguinte: se eu tiver vontade e fizer minha parte, o mundo fica melhor ecologicamente. Outros falam o contrário. Não, é preciso vir uma catástrofe ambiental, aí nesse dia as pessoas acordarão para os acontecimentos da sociedade e, portanto, privilegiarão um meio ambiente melhor. Bloch e os pensadores atuais a respeito do tema da utopia, eles dizem que não é nem um lado apenas e nem o outro lado apenas. Porque muitas vezes a humanidade já viu muitas catástrofes sociais, históricas, aquelas que dizimaram populações na sociedade e inclusive no meio ambiente. Nós vimos usinas atômicas explodindo, se perdendo. Nem por isso as pessoas tomaram consciência e nem por isso elas transformaram a sociedade. Resultado, não basta apenas as condições objetivas da sociedade. É também preciso que haja a vontade das pessoas. Mas também não basta apenas a vontade, porque muitas pessoas podem dizer: quero um meio ambiente melhor, quero uma sociedade mais justa, mais fraterna, mas as condições objetivas da sociedade não estão dando meios para isso. Por isso, ao final, vem a utopia concreta, esta que se trabalha, inclusive, depois, neste caso do livro, para o campo do direito. É preciso que haja as condições sociais bem estabelecidas e, junto com isso, a vontade, a ação das pessoas, dos indivíduos na sociedade. Que isto tudo pode representar para o direito? Nós, em geral, as tantas estruturas da vida jurídica do Brasil e do mundo, muitas vezes nós alimentamos o cotidiano sem pensarmos nos grandes horizontes daquilo que é o nosso próprio afazer de jurista. Muitas pessoas imaginam que o seu afazer cotidiano, se ele é cartorário do fórum, é cuidar dos autos processuais. Se ele é advogado, é peticionar. Se ele é juiz, é dar as decisões e sentenças. Se é membro do Ministério Público, é acusar. Isto é o nosso afazer cotidiano. Mas existe um grande horizonte que devemos pensar para todos nós, que vem a ser o direito no geral e quem somos nós nestas grandes estruturas da sociedade. Estamos simplesmente mantendo uma máquina da reprodução do cotidiano, como se nós fôssemos peças descartáveis, ou seja, umas saem, as outras fazem iguais, ou nós temos horizontes, ou nós temos esperanças, ou nós temos então as utopias tomadas no seu sentido mais concreto. Nesse modo de ver, nesta forma de vislumbrar o direito à sociedade, eu penso que seja fundamental que nos dias de hoje, numa geração e num povo no qual as pessoas em geral encontram-se desesperançadas para a sociedade e para as questões da justiça, eu penso que é preciso que nós venhamos a cultivar esta chama de esperança. Ou seja, o mundo é um mundo de sofrimento, de desigualdade, de exploração e de injustiça, mas eu penso que todos nós devamos alimentar, acalentar esta chama da esperança. É preciso que nós lutemos, é preciso que nós venhamos a agir para que o mundo seja melhor do que ele é, para que ele não possa, inclusive, regredir, nem estacionar onde está, para que ele possa, de fato, ser um mundo melhor. E, portanto, esta é a esperança que eu penso que, inclusive, o jurista tem que acalentar da transformação das próprias condições da sociedade. Veja, telespectador, perceba a cabeça, vamos colocar dessa forma, não é, deste grande jurista, que é o Dr. Alisson. Ele transformou já um binômio, este binômio direito e justiça, numa coisa concreta. Ele já nos explanou aquilo que, afinal de contas, está a essência deste livro. E há aqui uma passagem muito interessante também, quando ele traz à tona a filosofia de Karl Marx. E ele coloca também que Karl Marx era utópico. E, de repente, então, toda a sociedade passou a entender que ele não era utópico. Explica isso um pouquinho, em breves palavras, por favor. Doutor Laércio, eu penso que seja fundamental e muito importante que avancemos nessas reflexões. Nós temos hoje uma sociedade pela qual, em geral, todos imaginamos que sempre foi assim e sempre será assim. E eu digo pelo contrário, a história nos ensina que não foi assim. Vivemos hoje numa sociedade capitalista, no mundo inteiro, no qual, em geral, o grande capital é o grande capital financeiro dos grandes especuladores do mundo. Esse, inclusive, modo de organizar a sociedade está em crise. Nós observamos pela Europa, pelos Estados Unidos, pelos países ditos desenvolvidos do capitalismo central, o quanto esta forma de organização do mundo ainda se encontra com grandes crises. E também nesse setor financeiro, me parece que o Brasil está em crise também. Sim, sim. Não é? Porque essa crise é um reflexo. Reflete em todo mundo, claro. É uma crise mundial.
Alguns dizem, é impossível darmos um passo de transformação para uma sociedade melhor. Mas aí eu volto um pouco, aí nós vamos inclusive nos valer de Marx, que nesse sentido é fundamental, é um dos grandes pensadores para essa reflexão, e muitos outros. No tempo em que vivíamos sociedades feudais, nunca naquela sociedade alguém imaginava que poderia haver um dia em que não houvesse mais servos, pessoas que fossem vassalas, submissas a outras. E esse dia aconteceu. É verdade que a sociedade feudal demorou 1000 anos para que ela pudesse, então, em algum momento, se desagregar e dar passagem a outro tipo de sociedade, que é a nossa hoje capitalista. Mas ela acabou. A mesma coisa é com a escravidão. Muitos diziam que, quando nós olhávamos ao passado, todas as sociedades do passado tinham escravos, o que é uma verdade. Em todos os povos do passado sempre houve escravidão. Então alguns diziam, se sempre houve, sempre haverá. É aí o ponto nodal, fundamental, que eu penso que a reflexão mais avançada sobre o direito à sociedade e o mundo é onde demonstrar para nós, esses pensamentos, o quanto é importante superarmos esta visão. É verdade, sempre houve escravidão. No entanto, não é verdade a segunda parte. Nós não precisamos continuar com a sociedade eternamente na escravidão. Hoje nós dizemos, o trabalho é explorado, as pessoas vivem em favelas no mundo inteiro. Milhões e bilhões de pessoas na sociedade mundial não têm as condições que alguns têm. 1% dos Estados Unidos detém riqueza maior do que 50%, 60% dos próprios Estados Unidos. E é só 1%. E desse 1% há quem diga que essa conta não chega nem a 1% em geral dos Estados Unidos. É 0,1% dos norte-americanos tem um capital e uma riqueza equivalente à da maioria da população. Alguns vão dizer, sempre foi assim. E a resposta é verdadeira. A história ensina, sempre foi assim. Isso não quer dizer, no entanto, que sempre deverá ser desta forma. Daí, um dos pontos mais belos, eu penso, da reflexão sobre o mundo, é nós entendermos que nós não compreendemos o mundo simplesmente como diletantismo. Ou seja, não é um conhecimento que nós estamos aqui acumulando para dizer, sei isto, sei aquilo e mais aquilo outro. Toda forma de conhecer o mundo é também uma forma de agir no próprio mundo. É também uma forma de cultivar dentro da sociedade um outro modo de se relacionar. Portanto, o pensamento, quando ele é vigoroso, quando ele é concreto, quando ele vai às bases profundas da sociedade, ele consegue semear boas coisas em termos de transformação dessas próprias estruturas. Quando se lutava pelo fim da escravidão, os que lutavam por esse fim eram os utópicos. Eram aqueles que a sociedade sempre dizia e acusava como sendo sonhadores, aqueles que nunca chegarão àquele momento. Nós acabamos com a escravidão. Eu penso que as mazelas, as estruturas injustas da sociedade contemporânea, da própria estrutura do capitalismo, hoje, para a maior parte das pessoas, é profundamente difícil de desmontar toda essa estrutura que aí está. As pessoas, inclusive, não conseguem pensar sobre isso. Mas eu penso que a sociedade chegará um momento em que olhará para nós e dirá, aquela sociedade tinha as suas grandes injustiças e ela conseguiu ser superada. Caio Prado Júnior, que é um dos grandes historiadores do Brasil, e formado em Direito no Largo de São Francisco, é um bacharel em Direito. Caio Prado Júnior dizia que hoje, quando nós olhamos para o passado do Brasil, tivemos escravidão até o ano de 1888, as pessoas olham para o passado e diziam que infame foi uma sociedade na qual as instituições, até as próprias leis e as pessoas da sociedade aceitavam que um ser humano, pela cor da sua pele, fosse escravo do outro. Só isso nós dizemos do passado. Diz Caio Prado Júnior, daqui a 300 anos, alguém olhará para o nosso tempo e dirá também a mesma coisa. Que infame a sociedade do mundo, no qual as pessoas já conseguem ir para a Lua, já conseguem gastar trilhões para isto, aquilo, aquilo outro, e aquele que está ao lado ainda mora numa favela. Ou seja, vão olhar para o nosso tempo e vão considerar também que o nosso tempo tem a exigência, tem a necessidade de transformar as suas próprias condições. Quiçá nós consigamos refletir, pensar, nos unirmos e agirmos em prol de uma sociedade que possa ser transformada e possa ser justa. Mas você não acha, Alisson, que nós vivemos aqui no Brasil, pelo menos, em uma sociedade que nós deixamos um pouco de lado a preocupação de uma estrutura sólida, ou seja, a educação de um povo. O nosso povo foi muito, entre aspas, no meu modo de ver, muito mal educado. Eu me lembro que quando eu estava no primário, eu adentrava a escola da Dona Lalai, calça curta ainda, não é? A primeira coisa que nós fazíamos, pegávamos o nosso caderno, não é? E na última folha,
havia a letra do hino nacional, do hino à bandeira, nós cantávamos o hino nacional. E pouco olhávamos para a letra, porque já sabíamos de cor. Uma questão de civilidade, uma questão cívica, não é? Claro. Questão cívica. Claro. E hoje você não vê isto, meu Deus do céu. Hoje você pouco dá importância à bandeira nacional. Pouco você dá importância à bandeira nacional. Então, hoje a bandeira nacional serve para coisas assim, do tipo se enrolar nela e brincar, cantar, beber e nada mais. Eu não vejo o respeito, não é, das pessoas à nação, que é no meu modo de ver, é essencial. Nos Estados Unidos, todo lugar que você vai, você encontra uma bandeira dos Estados Unidos. Não é? E na Disneyland, lá no Magic Kingdom, toda manhã, às 8h30 da manhã, você vê o pessoal hasteando a bandeira nacional. E o culto que eles fazem. Não é? Então, veja, eu vejo por aí, eu acho que o nosso país ainda precisa aprender, como você mesmo disse, você esclareceu de uma forma brilhante. Eu acho essencial, porque essas coisas que acontecem por aí, essas mazelas que acontecem por aí, o povo não enxerga. O povo não enxerga o mais importante. Não sei, Doutor Laércio, oportuníssima reflexão. Eu penso que seja fundamental estarmos nesse horizonte. As sociedades contemporâneas, que são sociedades estruturadas no consumo de massas, na exploração das pessoas, inclusive em termos de trabalho, como se fossem átomos, células profundamente isoladas, nós percebemos que essas sociedades, no mundo inteiro, de ponta a ponta, elas investem muito mais no senso de individualidade do que no senso de coletividade. Portanto, as pessoas se sentem as únicas responsáveis por si próprias, elas não se sentem minimamente responsáveis pelas outras e nem tampouco se preocupam com aquilo que seja a sorte comum de todas as pessoas. Resultado, aquelas unidades maiores do que o indivíduo hoje têm sofrido uma espécie de perecimento no seu valor nas sociedades do mundo inteiro. É uma análise que se faz do Brasil, mas é uma análise que se faz do mundo inteiro. Então as pessoas têm, antigamente, um telefone para uma casa, quando tinha um telefone para uma casa. Agora cada qual tem o seu telefone celular. Exatamente. Cada qual tem o seu. Então não é nem mais um telefone para uma família. A unidade foi se reduzindo até este minúsculo da própria forma de possuir as coisas. Por conta disso, há uma dificuldade no mundo inteiro em transcender a este átomo da individualidade. Então as pessoas dizem, é o meu direito se opõe ao de todos os demais. Aqueles que são os modos de compreensão do interesse social entraram em um relativo declínio, mas eu penso que talvez seja fundamental que nós voltemos a insistir neste horizonte, nesta perspectiva, que diz respeito às grandes perspectivas, aos grandes modos de luta da sociedade. O que nós queremos do mundo? Que cada qual se salve se tiver força ou que a sociedade toda possa ter suas estruturas que amparem ao grupo social no geral. Nós observamos, por exemplo, a crise do bem-estar social, do estado de bem-estar social em boa parte do mundo. Na Europa, por exemplo, nós tínhamos lá estruturas pelas quais a saúde pública era uma saúde pública universalizada. Então qualquer um entrava em um hospital público e tinha lá o seu atendimento. Como hoje no Brasil temos ainda essa estrutura mantida, na Europa também tem. Mas nos Estados Unidos nós não temos essa estrutura. Cada qual que pague pelo seu serviço de saúde, e aquele que não tem condições de pagar, ele não tem então possibilidade de ter a si este serviço prestado. Resultado, quando nós observamos esta espécie de privatização daquilo que é público na sociedade, nós começamos a observar cada vez mais que as pessoas perdem as referências daquilo que seja coletivo. No caso de um país, perde a referência da nação. Observemos nós, por exemplo, em São Paulo, quantos prédios vão sendo construídos na cidade, todos, a maioria, para a qual se dá um nome em língua estrangeira. Língua estrangeira. E o próprio paulistano não sabe mais a referência sobre o que é tal prédio, o que ele quer dizer. O shopping já é uma palavra norte-americana. Resultado, nós não cultivamos sequer aquele eixo da nossa comunidade linguístico, dos valores que nós temos, estudos que demonstram, por exemplo, que o brasileiro
E o brasileiro não se dá conta de que shopping, por exemplo, significa compra. Não é verdade? Isso. Uma compra, porque eu não sei, eu acho que você tem que, as suas raízes, elas têm que ser respeitadas. No meu modo de ver, é isto. É muito bonito falar em inglês, vamos ao shopping, vamos ao shopping. Como, por exemplo, agora, lamentavelmente, eu vou ter que interromper a nossa agradável conversa, porque eu tenho que chamar um intervalo. Mas nós vamos retornar logo e você não saia daí, porque logo vamos abordar o tema proposto, que é pensamento jurídico atual, que nós já estamos entrando nele. Até já. Ao retornarmos nesse bloco, vamos agora fazer algumas perguntas, dando continuidade ao tema pensamento jurídico atual. E eu queria fazer uma pergunta a você, Alisson. Aliás, a produção me mandou essa pergunta para que você não escapasse dela, hein? Tá bom? Sua reflexão no campo da teoria geral do direito, em especial no livro Introdução ao Estudo do Direito, é conhecida por compreender o fenômeno jurídico em bases maiores que a do o juspositivismo. Seu pensamento entende o direito a partir dos fenômenos sociais concretos da vida social. Explique-nos, então, a respeito dessa abordagem no nosso modo de ver inovadora. Doutor Laércio, uma alegria falarmos sobre isso. Eu penso que um dos campos mais importantes da reflexão teórica sobre o direito alcança aquele nível que na faculdade de Direito, os que nos acompanham e são alunos de Direito ou já passaram pela faculdade de Direito, alcança aquela reflexão que está nas cadeiras que nós chamamos de Introdução ao Estudo do Direito, Introdução à Ciência do Direito, Teoria Geral do Direito, são nomes que se dão a essa reflexão. Porque nela nós vamos investigar quais são os fundamentos do fenômeno jurídico na sociedade. Muitos dizem é a norma jurídica, outros dizem é o poder, outros dizem é o Estado. Como pensarmos, como refletirmos sobre as bases que dão o direito de modo geral? Porque depois aí nós chegamos aos ramos específicos do direito. Então nós dizemos, se for a norma, então o direito civil é o Código Civil. Se for o Estado, então nós temos o direito público, estruturado pelo Estado, pelos poderes do próprio Estado, depois chegando aos atos da vida social. É o modo pelo qual, são os modos pelos quais se pode entender o problema. Tradicionalmente, as pessoas têm dado uma resposta ao direito dizendo que o direito se resume ao direito positivo, ou seja, o direito posto pelo Estado como norma jurídica. No entanto, eu penso que é preciso que nós venhamos a avançar nessa reflexão para compreendermos que o direito não se esgota apenas nas normas do direito positivo. A estrutura da vida jurídica, ela tem instâncias, ela tem instituições muito maiores do que a própria norma jurídica. Um exemplo simples. Quando nós falamos aqui do caso da escravidão no Brasil, pela norma jurídica do Brasil, no tempo da escravidão, o escravo não era sujeito de direito. O escravo não tinha direitos subjetivos, ele não era nem sequer considerado um ser humano, nesse sentido, sujeito, portador de direitos. Ele era coisa. Se nós tomarmos pela simples declaração normativa, o escravo era tomado como coisa e ponto final. Começaram a fazer investigações, e aí a própria pesquisa científica vai buscando entender de modo melhor, as pesquisas inclusive de pós-graduação vão nesse sentido, começaram a perceber que o escravo no Brasil no século XIX, mesmo não sendo considerado pela norma um sujeito de direito, houve casos de escravos que conseguiram abrir contas bancárias na Caixa, hoje que é a Caixa Federal. Naquele tempo do século XIX, houve escravos que acumulavam uma pedra de ouro ou algo nesse sentido, depositavam numa conta dele num banco, numa caixa econômica. Resultado, isto cria um impasse muito grande para a teoria do direito tradicional, porque ela diz, se todo o direito vem da norma,
Então, o escravo não tem nenhuma norma que faça com que ele tenha direitos subjetivos, ele não pode nem ter conta num banco, ele não pode fazer um contrato. Mas uma anomalia. Uma anomalia. Mas a investigação nossa, eu penso que seja muito mais profunda. O direito advém de relações sociais concretas. A norma é um momento dessas relações sociais, mas não é tudo. Quando nós observamos esse nível de estruturação da sociedade, quando se começam as interações, quando começam as trocas, quando as pessoas começam a interagir nesse nível, é a própria estrutura da vida social que constitui as pessoas como sujeitos de direito. Não é a norma jurídica. A norma jurídica depois chancela tudo isso. Para nós é fundamental uma percepção dessa, que eu desenvolvo inclusive nesse livro Introdução ao Estudo do Direito, porque tanto não é a norma o único horizonte do mundo, que isso serve para os nossos dias de hoje. Há pessoas que dizem o seguinte: as normas do país, tendo declarado garantias, direitos subjetivos, tendo garantido, portanto, para as pessoas certo mínimo só no plano normativo, nós já nos damos por satisfeitos. Então nós dizemos lá, no Brasil temos a Constituição Federal que garante o direito à habitação. Aí o jurista, querendo se excusar em algum momento de transformar o mundo, ele diz lá, lavo minhas mãos, a norma já falou que todos têm direito à casa. Mas a casa de cada brasileiro não está necessitada, não está amparada necessariamente apenas na declaração normativa. Resultado, a declaração normativa está por lá e milhões de brasileiros ainda não têm casa. Portanto, a estrutura que dá a casa às pessoas passa pelo momento normativo, mas é muito mais que isso. A mesma coisa são com as declarações de direitos humanos. O mundo tem 193 países. A maioria dos países do mundo assina as declarações de direitos humanos dos tratados internacionais, dos organismos multinacionais de todo o globo. Nem por isso respeitam os direitos humanos, embora a norma eles incorporem ao seu ordenamento dizendo que respeitam os direitos humanos. Daí que é fundamental aquele que vai estudar o direito, que vai trabalhar com o direito, escapar, teoricamente, desta limitação da norma jurídica. Não é só isso. Há muito mais coisa para que nós venhamos a pensar sobre o direito na sociedade, para além dessa visão normativa. Muito bem. Ótimo. Bem explicado, telespectador. Você percebeu aquilo que, afinal de contas, o pensamento, não é, deste grande jurista, que é o Dr. Alisson. Bem, agora vamos para a segunda pergunta. Os livros Crítica da Legalidade e do Direito Brasileiro, edições de Sociologia do Direito, desenvolvem sua visão a respeito do direito no Brasil, de modo bastante distinto daquele tradicionalmente analisado pelo jurista. Em que medida o direito se liga à história do Brasil? Doutor Laércio, eu penso que esta seja uma reflexão interessante, o ensejo dela me é muito aproveitado. Refletir sobre isso nos livros Crítica da Legalidade do Direito Brasileiro e no livro Lições de Sociologia do Direito. As pessoas tomam a história do Brasil e ficam com um grande problema em entender em que momento nós começamos a ter nossas próprias instituições jurídicas. Porque hoje é certo, a partir de um certo momento, o direito cobriu, em um certo momento, todos os cidadãos do Brasil e a eles deu direitos, deu deveres, deu uma estrutura jurídica. Mas isso é muito recente na história do país, porque se nós pensarmos em termos de datas, até o ano de 1888, milhões de brasileiros para o direito não eram pessoas, que são os escravos. Muitos estavam à margem da sociedade, porque nem sabíamos como tratar, as instituições do Brasil não sabiam como tratar. O índio, por exemplo, estava neste, eu diria, limbo jurídico da sociedade. Qual era a estrutura, portanto, do direito nesta formação social que aí se apresentava? Muitos dizem, o direito do Brasil só se tornou plenamente brasileiro no momento em que o Brasil corta os seus laços com Portugal, torna-se então um país independente. A partir desse momento o Brasil começa a criar suas próprias consolidações normativas. É uma verdade. Mas se nós observarmos bem, nós temos no Brasil, na história, um direito que vem de fora para dentro, o direito da metrópole, de Portugal para o Brasil, as velhas ordenações do reino, que foram vigentes no Brasil até o século XIX, mas, ao mesmo tempo, o Brasil foi começando a consolidar a sua própria lógica de relação social, de construção de relações sociais, e estas relações muitas vezes estavam à margem do direito posto. Até hoje as pessoas dizem, no Brasil existe o jeitinho brasileiro. Então as pessoas seguem a sua própria regra em termos de estrutura social. Basta uma lembrança muito simples. Aqui em São Paulo, que nos séculos 17, 18, ainda era um núcleo urbano muito isolado da própria metrópole, do próprio Rio de Janeiro, capital. As pessoas na Câmara Municipal de São Paulo pouco sabiam das leis de Portugal, e quando mudava uma lei em Portugal,
As pessoas aqui em São Paulo demoravam anos para saber dessa lei, e houve pesquisas que disseram que, inclusive, houve certas legislaturas nas quais todos os legisladores de São Paulo eram todos analfabetos, ou seja, eles não sequer tinham condição de absorver o que se dizia normativamente. Resultado, o Brasil construiu em suas próprias relações sociais um tipo específico de organização jurídica. Tanto é verdade que em 1874, quando ocorreu, por exemplo, a ideia de se trazer de Portugal um tribunal, nós o chamávamos de Tribunal de Justiça, mas sim o Tribunal da Relação, que era de Portugal. Sim. E ele, então, foi instalado no Brasil em 1874. E depois, então, houve o desenvolvimento e chegou-se, então, à instalação do Tribunal de Justiça. Mas é isso mesmo que você falou. Ou seja, é uma estrutura muito peculiar, como o senhor bem lembrou, dos tribunais da relação, passando, então, depois para os tribunais de justiça. De justiça, exatamente. Mas se nós entendermos bem, toda esta dificuldade também advém da própria natureza das relações sociais no Brasil. As pessoas não eram consideradas subjetivamente sujeitos de direito, não eram dadas a elas a condição de sujeito de direito, porque a maior parte dos brasileiros estava na escravidão. Resultado, os instrumentos jurídicos da sociedade contemporânea, os típicos instrumentos jurídicos, inclusive do capitalismo, eles não existiam para a grande parcela da população que não tinha uma vinculação com o seu senhor, a não ser a vinculação da escravidão. E mais que isso, ao mesmo tempo, o Brasil também tinha uma necessidade de institutos jurídicos para o exterior, porque se nós pensarmos bem, boa parte da produção brasileira, da economia brasileira, era voltada para a exportação. Nesse sentido havia o direito tal qual nós o conhecemos, o direito mercantil, o direito do contrato, o direito da subjetividade que dava e vendia, portanto, suas obrigações. Nesse sentido, o Brasil é um país que tem uma história em relação ao direito muito peculiar, que vale muito a pena ser estudada para, inclusive, entendermos qual é a estrutura daquilo que temos até os dias de hoje. Muito bem. Eu deveria perguntar também a você, inclusive são todos livros dele, o livro Filosofia do Direito, que traça um grande painel da história do pensamento justo-filosófico. Qual a sua leitura a respeito da filosofia do direito antiga, e em especial a grega? Em rápidas palavras. Eu penso que a nossa reflexão sobre filosofia do direito, ela não pode se pautar apenas por alguns ângulos, alguns horizontes. Ela deve investigar desde o passado como foi a formação do direito da sociedade. Nos antigos, o direito tinha uma outra forma de ver a própria existência da sociedade. Os antigos, mais do que a norma, davam importância para o justo. Então, ainda que a norma dissesse uma coisa, mas o justo fosse o contrário, o pendor dos antigos e dos gregos era pela prudência, pela equidade, pela análise do caso concreto. O juiz antigo tinha uma formação distinta do juiz moderno. O juiz moderno ele está muito mais ligado à lei do que aos fatos, à concretude da vida. O antigo tinha uma outra perspectiva. Filosoficamente, isto gera no jurista antigo uma sensibilidade um pouco distinta daquela que é do jurista moderno. Mas, por gentileza, me diga e complemente o meu pensamento, porque você tem muito mais capacidade para isso do que eu. Apenas vou lembrar. Com o Sócrates aconteceu a mesma coisa, o justo. Porque quando todos os seus discípulos não estavam contentes em que ele fosse morto pelo Estado. E de repente foram lá para retirá-lo do cárcere. Ele disse: não, Sócrates não vai fazer isto, porque nós temos que obedecer. Se o Estado resolveu que eu vou ter que pagar, que eu vou ter que ser punido dessa forma, eu me submeto a essa punição. É isso mesmo. A reflexão dos antigos, como esta que o senhor bem lembra de Sócrates, é fundamental, porque os antigos davam um grande peso para a vida na polis. Tanto é que para os antigos, a pessoa dizer que não era política é um absurdo, porque todas as pessoas nasciam e viviam na polis. Políticas todas são. De tal sorte que o peso daquilo que fosse o coletivo era muito grande. Como nós dizíamos, inclusive, antes do intervalo, o peso da individualidade, da vontade do indivíduo era menor do que o peso da decisão coletiva. Na Idade Média, logo em seguida, e na Idade Moderna também, posteriormente à Idade Média, nós mudamos a reflexão de mundo. Por quê? Porque na Idade Média nós começamos a dar muito peso à ideia de que a salvação da pessoa, segundo as visões religiosas medievais, era única e exclusivamente dela, não se dava mais, portanto, pelos seus atos na terra, mas pela sua ligação direta com a divindade,
E na Idade Moderna, então, surgindo um outro momento da reflexão filosófica, começa a ideia de que o direito de cada um, o direito de cada indivíduo, está acima do todo social. Neste momento, começa o problema da política moderna e contemporânea, que é a política, inclusive, do capitalismo, a política de pensar o bem comum da sociedade versus o interesse do indivíduo. E muitos vão dizer, se eu tenho o meu direito subjetivo, e se isto interfere na vida social, alguns até dizem, azar da sociedade, porque é o meu direito. Ou seja, a falta de uma compreensão social sobre a própria estrutura do direito. É aí que nós chegamos nos tempos atuais, contemporâneos, com essa encruzilhada não é um do pensamento jurídico. muito egoísta, não? É o pensamento hiper-egoísta, individualista, exacerbadamente interessado apenas nas suas próprias vontades e nas suas próprias condições. Resultado, é como se nós fôssemos uma série de átomos que não conversássemos entre nós. Mas nós estamos no mesmo barco, estamos na mesma situação social. Muito bem. Doutor Alisson, como sua visão filosófica compreende o pensamento jurídico medieval e em suas obras e reflexões, qual sua visão a respeito da filosofia do direito moderno? Em rapidíssimas palavras, porque, Alisson, é lamentável, num programa como este, em que você se apresenta ao telespectador para dizer, não é, do direito, para dizer da justiça, eu sou obrigado a ficar restrito ao tempo. Olha que coisa injusta. Isso é injusto. Olha o contrassenso. Mas é uma grande alegria nesse tempo estarmos juntos. Então eu pediria a você, em breves palavras, me trazer isto à tona, por favor. Como eu dizia, doutor Laércio, os tempos medievais modernos mudam, portanto, a visão filosófica sobre o direito. É nesse momento exatamente que nós começamos a observar esta encruzilhada do individualismo, do direito subjetivo versus as obrigações de todos os demais em respeitar esse direito subjetivo, e aí começam todos os problemas, inclusive, da sociedade moderna e contemporânea, que são as sociedades do capitalismo. Muito bem. Alisson, eu fiquei encantado com a sua presença aqui, tenho certeza absoluta que o telespectador também, porque o telespectador gosta dessas informações, dessas recordações, porque talvez da sua vida pregressa, né, ele tenha tido a oportunidade de conhecer essas peculiaridades. Mas, entretanto, nós esquecemos, às vezes, de certas coisas que está tão viva na sua mente. Tão viva porque você é um homem culto, um homem que tem a sua vida voltada para o direito, para o ensinamento do direito, e você tem os seus discípulos. Eu os chamo assim de discípulos, porque são alunos. Eu até hoje, quando, às vezes, alunos que já se formaram há 12, 13, 14, 15 anos, ligam para mim perguntando alguma coisa sobre a atualidade, eu fico bastante honrado com isso. E tenho certeza que você também, porque é uma honra muito grande para nós sermos lembrados pelos alunos. Então eu queria que você, então, formasse agora aqui um contexto para a sua colocação final, não é? E para nós encerrarmos o programa. Doutor Laércio, lamentavelmente, hein? É uma alegria muito grande termos chegado a este final desta jornada de reflexões sobre o direito e a sociedade. E eu penso que aquele que está nos vendo neste momento, e que muitos deles têm interesse no direito, porque são juristas, mas outros até não são juristas e mesmo assim querem saber sobre o direito, querem saber mais sobre a sociedade, para todos eles, eu penso que esse espaço seja de alta valia, porque, de fato, a construção da sociedade e do direito, ela não é algo que se dê por acaso nem pela natureza. Não é aquilo que se dá ocasionalmente, muito pelo contrário, homens e mulheres, em vida e em estrutura social, constituem o tecido da própria sociedade, e poder pensar sobre isso, poder observar novos horizontes, poder sonhar com a justiça, quando muitas vezes nós só vemos as injustiças, e sequer sonhamos com a hipótese de que possa haver um mundo justo. Eu penso que essas reflexões possam ser fundamentais e muito valiosas para que nós venhamos a avançar. É uma alegria, doutor Laércio, mais uma vez voltar aqui e juntos refletirmos e avançarmos nesses caminhos do direito. Alisson, eu também me sinto bastante honrado com a sua presença e tenho certeza absoluta que este é um programa que eu vou classificá-lo como ouro, porque a sua presença ela está equiparada a um momento de ouro.
E isso é muito importante. O ouro é o que tem mais valor. Obrigado, então, cara. o valor que eu dou a esses momentos são desta qualidade. Tenho certeza absoluta que os telespectadores também pensam assim. Eu fico mais uma vez agradecido e vou contar com a sua presença mais uma vez para nós continuarmos com essas maravilhosas reflexões. Uma alegria. Muito obrigado, doutor. Obrigado. Obrigado.